Nessa apresentação vamos tratar sobre os modificadores de acesso. Nós temos os modificadores Private, Protected, Public, Default e um outro, uma variação chamada Static. Então vejamos. Por exemplo, o Private, aplicado às variáveis, os métodos, você está dizendo que ele somente é visível na mesma classe na qual você está declarando. Tá? Então ele permite com que você oculte a implementação de certos métodos em frente ao uso pelas demais classes encontradas no seu projeto de desenvolvimento. Então, por exemplo, nós temos aqui, eu tenho uma variável private, sendo que a minha classe círculo, na verdade, ela estende de, minha classe pneu, na verdade, estende de círculo. Então essa variável raio, que no caso ela é do tipo float, ela só é enxergável nessa classe aqui. Então, no caso do pneu não vai enxergar a variável raio. Então, se eu criar uma nova instância de pneu aqui, eu não vou conseguir acessar a variável raio. Então, isso prova que se uma variável é privada, ela somente é visível para aquela classe na qual ela foi declarada. Protected. Protected, comumente usado, quando você tem uma classe, e essa classe, você tem classes que são filhas dessa mesma classe. Então, quando você, comumente utilizamos Protected para isso. Então, por exemplo, se Protected for usado nesse caso aqui, ela for declarada uma variável Protected na classe Py, for declarada uma variável Protected na classe Py, ela vai ser enxergável nos métodos, nas classes que estenderem essa classe. Tanto isso vale para uma variável quanto para um método. Agora, Public. Public tem uma regra muito interessante. Ela permite com que você faça, com que tanto o seu método, construtor, a variável, seja enxergável em qualquer outra classe. Agora, se avaliarmos todos os itens aqui, então, por exemplo, na mesma classe, ou seja, Public, Private, Default, Protected e Public, são visíveis. Tá? Ou seja, se eu pensar que estou utilizando métodos ou variáveis que sejam acessíveis na mesma classe, tanto se ela for Public, Protected, Default ou Private, elas serão visíveis. No mesmo pacote, pensando aqui, somente se ela for Default, Protected ou Public. Se ela for Private, como é que eu vou fazer para que uma classe enxergue uma variável privada de outra classe? Não tem como. Pacotes diferentes sendo subclasses, ou seja, quando eu falo isso, eu estou dizendo que uma classe estende de outra classe. Ok. Então tá bom. Se ela for private, não tem como. Ou seja, private sempre na mesma classe. Default. No caso, default, qual que vai ser o comportamento? Default vai assumir, nesse caso, o comportamento de private. Se eu não declarar nenhum modificador de acesso, é default. Por sua vez, ele pressupõe que não estará disponível para as classes que descendem, da classe na qual ele declarou um membro como default. Protected e Public. Agora, eu tenho também aqui, em pacotes diferentes, eu tenho Private, Default, Protected. Nesse caso, como eu tenho pacotes diferentes, ela não vai ser visível tanto para Private, para Default ou Protected, somente se for Public. Então vamos lá. Tem um modificador adicional que é o Static, combinado com Public, Private ou Protected. Você pode criar, nesse caso, um modificador. Usando um modificador estático, você não necessita de instanciar uma classe para ter acesso ao método ou a variável que você criou. Comumente utilizamos
combinadamente, né, com final, né, para indicar a criação de uma constante, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Se você criar uma variável, ela vai ser acessada por todas as instâncias de todos os objetos que você criar. Tá? Ou seja, eu declaro uma vez, né, e não necessito de instanciar a classe para ter acesso ao membro daquela classe, desde que ele seja estático. Né? Então não preciso instanciar a classe para ter acesso a um atributo estático ou um método estático. Então, o círculo ele tem o quê? Se ele for declarado com uma propriedade estática array, né, e ela for pública, né, assim como um método, tanto os dois, tanto a definição do atributo estático de array quanto do método processar cálculo de diâmetro vão estar disponíveis estaticamente. Ou seja, para qualquer método, para qualquer classe que venha utilizá-lo. Se eu usar combinadamente com final, né? Se eu usar combinadamente com final, o que vai acontecer? Né? Eu vou criar o conceito de uma constante, ou seja, ele vai ser imutável. Então, nesse caso, o nosso raio aqui, né, e o método processar cálculo, como é que eu vou acessar? Vou acessar utilizando o nome da classe, e, por sua vez, eu posso chamar diretamente o método ou o atributo. Nós temos também um outro modificador chamado abstract. Abstract a gente usa nos métodos e nas classes. Quando eu estou declarando abstract, né, estou dizendo que o método não tem necessidade de ser implementado. Né? Ou seja, exemplificando aqui, ó. Antes de falarmos dos métodos em si, você pode declarar uma classe abstrata. Uma classe abstrata tem a semelhança, né, é muito parecida com o conceito de uma interface, porém ela pode ter métodos concretos. Métodos concretos significa o quê? Métodos que têm lógica, né, ou seja, tem a abertura do bloco, né, de abertura de chaves e fechamento de chaves no momento da definição de um método. Né? Então eu posso ter uma classe abstrata que ela define todos os conceitos, né, de um objeto gráfico, né, e aí eu posso ter diversos tipos de objetos gráficos que implementam, né, que implementam a lógica necessária para o desenho com um pincel ou uma caneta. Agora, como é que funciona isso? Eu tenho uma classe no qual eu defino ela abstrata, né? Essa classe abstrata ela pode ter métodos abstratos. Quando eu quero declarar um método abstrato, semelhante ao conceito da interface, eu declaro o modificador chamado abstract. E esse modificador chamado abstract, ele tem, né, ele determina que um método ele não pode ter o que e fechamento de chaves, né? Abertura e fechamento de chaves. Então o que eu faço? Declaro o método, declaro um modificador chamado abstract e coloco ponto e vírgula no final. Pois bem, nesse caso aqui nós temos uma classe abstrata. Essa classe abstrata, né, eu tenho a classe pincel, né, que estende dessa classe abstrata chamada objeto gráfico. Né? Então o que acontece? Como eu estou estendendo a classe abstrata, né, e a minha classe ainda, nesse caso ela é concreta, ou seja, eu não declaro abstract nela, o que vai acontecer? Eu vou ser obrigado a implementar todos os métodos que são abstratos. Agora, quando eu digo implementar, é o que? Eu declaro o método sem o abstract, ou seja, ele se torna concreto, porém, eu também coloco abertura e fechamento de chaves aqui para a definição do bloco, mas eu não sou obrigado a colocar a lógica aqui dentro. Tá? Então, para que o método seja concreto, basta não ser declarado abstract na frente, né, no início da declaração do método, e não ter abertura e fechamento de chaves e simplesmente ser colocado ao final do método, ponto e vírgula. Final. No método final, quando eu declaro um método ou uma classe como final, né, mais especificamente uma classe e um atributo como final, né, especificamente um atributo como final, o que eu estou dizendo? Né? Que esse atributo ele vai ser imutável. Tá? Então, por exemplo, se eu aplicar para uma classe, né,
O que eu estou dizendo aqui? Que eu não consigo mais estender essa classe. Por exemplo, string é uma classe, né, que ela é imutável. Por que ela é imutável? Porque ela é declarada com final, se você observar lá. Então, quando eu aplico o modificador final para uma classe, eu estou dizendo que ela não é mais estendida, né? Ou seja, então logo ela é imutável. Então eu não posso estender, eu não posso ter descendentes. Agora, se eu atribuir o final a um atributo aqui, o que eu vou fazer, né? Eu vou dizer que posição inicial, por exemplo, uma vez que atribuído o valor 16, eu não posso mais modificar esse valor.